Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe esse sábado, esse dia lindo que começa agora. Esse final de semana, momento de desacelerar e ter mais tempo para estar na presença de Deus. Que nós possamos, nesse final de semana, conectar com o que realmente importa, estar na presença dEle e ser direcionados pela palavra de Deus, pelos princípios e valores que a palavra nos ensina, para que nós possamos andar em obediência. E hoje a palavra ela nos ensina o seguinte: é na, é na sua fraqueza que Deus revela a força dele. Porque não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade. E às vezes Deus permite que tudo vire uma bagunça para que nós possamos reconhecer que não é nosso mérito, é tudo para a glória dele. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez. Se você quer todas as manhãs ou a hora do dia que você achar melhor receber uma direção de Deus através dos devocionais aqui do canal, então se inscreve e ativa o sininho da notificação, na opção todas. E se você quiser fazer um gesto para ajudar esse canal e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, então curta esse vídeo também. E agora eu quero que vocês escrevam. Quem tem fé, quem não tem fé não escreve. Quem acredita, escreve. Que quando a gente escreve, a gente dá força, a gente dá legalidade. Eu tenho um caderno que eu escrevo todos os dias cartas para Deus, coloco as minhas declarações. Cada frase que a gente escreve é uma declaração, é um decreto no mundo espiritual. Então escreva com fé agora. Não é pela força do meu braço, é pela mão de Deus. Não é pela força do meu braço, é pela mão de Deus. Mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Há momentos em que tudo à nossa volta parece ter desmoronado. Situações que fogem completamente do nosso controle, emoções que não conseguimos administrar, decisões que nos esgotam, responsabilidades que pesam. O corpo sente, a alma grita e o espírito parece em silêncio. Nesses momentos, temos a tendência de acreditar que Deus se afastou, quando na verdade Ele está mais próximo do que nunca. A Bíblia nos mostra que é nesse exato lugar de dor, confusão e esgotamento que Deus revela a verdadeira fonte da nossa força. Não somos nós, é Ele. Paulo, o apóstolo que realizou grandes milagres e escreveu cartas que até hoje transformam vidas, confessou que tinha um espinho na carne, um incômodo que o fazia lembrar todos os dias que ele era humano. Paulo orou 3 vezes para que Deus o livrasse daquilo, mas a resposta do céu foi: a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus não queria apenas mostrar que era poderoso para livrá-lo, mas que era poderoso para sustentá-lo, mesmo com um espinho. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele sabe quando você está cansado, quando o coração está quebrado, quando você pensa em desistir, mas é nesse lugar, no limite da sua força, que ele revela algo que você talvez nunca teria descoberto nos dias de abundância. A força que te sustenta não vem de você, vem dele. Lembra de Elias? Depois de um grande mover de Deus no Monte Carmelo, depois do fogo cair do céu, depois de ver a glória do Senhor, ele fugiu com medo. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Estava exausto emocional, física e espiritualmente. E o que Deus fez? Mandou um anjo, mas não com uma grande revelação, não com trovões ou relâmpagos. Mandou pão e água, cuidado, sustento, e depois disse: a caminhada ainda é longa. Deus não o repreendeu, Deus o fortaleceu, Deus o reposicionou.
Você pode estar cansado hoje, pode estar sem forças para continuar, mas Deus está dizendo: não é pela força do seu braço, é pela minha mão. A caminhada ainda é longa, mas eu sou quem te sustenta. Pare de tentar carregar tudo sozinho. Talvez o que está te esgotando não é a luta, mas o peso de tentar ser forte o tempo todo sem se permitir depender da força de Deus. A sua guerra é grande, sim, mas a sua dependência também precisa ser. Porque onde a sua força termina, a de Deus começa. E é nessa troca que você experimenta o sobrenatural. Então, se você se sente fraco, cansado ou até sem direção, lembre-se, isso não te desqualifica. Isso apenas revela o lugar onde Deus quer se manifestar. Ele não precisa da sua força, Ele quer o seu coração. Quantas vezes nós sentimos que tudo na nossa vida parece desabar? Parece que tudo dá errado, em todas as áreas. Começa a ter problemas no trabalho, problemas na vida financeira, problema em relacionamento, problema na família. Parece que o mundo está literalmente desabando na nossa cabeça. A visão e a mente turvam, parece que a gente não consegue enxergar nada, não consegue enxergar uma solução. Parece que é o fim da linha. A gente pensa em desistir, a gente pensa que Deus nos abandonou, que talvez Ele tenha esquecido de nós. Às vezes a gente até se culpa e pensa, será que eu errei tanto? Será que eu estou sendo castigado pelos erros que eu cometi? Mas Deus quer nos lembrar hoje que às vezes nós precisamos ter a vida toda desorganizada, virar toda uma bagunça, aparentemente o caos, sem saída, o fim da linha, para que nós possamos entender que nós somos completamente dependentes de Deus. Quando nós entendemos, e às vezes nós passamos por tudo isso para que a gente entenda, porque se você viver sempre na bênção, se a gente viver sempre na bênção, só alegria, só coisas boas, que não vai acontecer, porque Jesus já nos avisou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas talvez nós não reconheceríamos a força de Deus na nossa vida, que é tudo para a honra e para a glória do nome dEle. Então, se hoje tá tudo um caos e você acha que não tem saída, sempre tem uma saída. Deus abriu o mar para o povo no deserto, quando parecia que não tinha saída. Ele fez cair pão do céu. Para Deus sempre tem uma saída. Nada é impossível para o nosso Deus. Mas nós precisamos reconhecer que não é pela força do nosso braço. Nós não podemos nos gloriar pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, porque se não fosse pelo nosso Pai, nós não conseguiríamos, nós não estaríamos aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, Ele não vai parar agora o que Ele está fazendo na nossa vida. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos e maiores do que nós podemos sequer imaginar. Então nós precisamos confiar e é através da palavra, é através de cada devocional, de cada pregação, de cada louvor, de cada adoração, de cada oração, que a nossa fé se fortalece e que nós entendemos o poder de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, hoje nós reconhecemos a nossa fraqueza e confessamos, Pai, que muitas vezes nós tentamos vencer com as nossas próprias forças. Nos perdoa, Pai, por cada vez que nós nos afastamos do Teu sustento, tentando resolver tudo sozinhos. Hoje nós queremos descansar em Ti. Queremos entregar, Pai, nossas limitações, nossos medos, nosso cansaço e Te pedimos, nos sustenta com Tua mão poderosa. Revela a Tua força em nós, Pai. Que eu nunca me glorie de mim mesmo, mas que toda a honra e toda a glória sejam sempre suas, Pai. Eu
que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe muito nosso dia, nosso sábado. E se você sentir no coração agora, envie para alguém. Porque assim como essa palavra, esse devocional foi resposta de oração para você que está ouvindo, você pode ser um canal de bênção levando essa resposta, sendo usado por Deus para levar essa resposta para alguém. Amém? Que Deus nos permita amanhã estar juntos em mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.